Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas, a todes. É uma alegria sem nome estar aqui, né, lançando meu livro Brasil Ano Zero, Estado, Gênero e Violência. Né? Eu vou estar contando esse lançamento oficial do meu livro com pessoas que me acompanham, que eu acompanho, que eu tenho uma admiração imensa, né, que é meu amigo querido Vladimir Félix, minha querida Helena Vieira, minha amada Sara Wagner York, né, e que vem hoje para a gente conversar um pouquinho o que é esse livro, né, como é que ele foi concebido. Aqui nessa mesa hoje, nessa mesa redonda virtual, a Helena, inclusive, fez o pós-fácil, né, um pós-fácil lindíssimo, né, o prefácio é do meu amigo também querido, que não pôde estar aqui com a gente hoje, que é o Leandro Collen, né. O livro ele é dividido em algumas partes e ele reúne textos que eu publiquei de 2015, 2016 até final de 2019, né? Textos inéditos, artigos inéditos, e então vocês vão ver textos como que eu acho que ele tem uma memória de um período do país, né, que vai desde a votação do impedimento da Dilma, da ex-presidenta Dilma, no Congresso, na Câmara, né? Eu escrevo um texto chamado Aos Vencedores no Escarro, né? E depois tem o governo Temer, né, com a questão da... e vejam que sempre a questão de gênero, ela Dilma, que era uma mulher que sai depois coloca uma mulher que era a bonita, recatada do lar, né? Depois você tem a eleição do Bolsonaro. Então, os textos eles tentam trazer a importância, e não exclusivo, mas a importância da categoria gênero para nós conseguirmos ler e interpretar o Brasil. Né? Essa é uma das partes em que eu venho insistindo muito nos meus textos, repetindo, a necessidade de nós complexificar. A gente fala muito hoje da ideia da interseccionalidade, né? Mas é muito difícil, e eu reconheço essa dificuldade imensa que é fazer análises interseccionais, tentando cruzar marcadores como gênero, raça, classe, religião, né? Para darmos conta de complexificar, porque não é muito... Bom, e aí é interessante, porque às vezes, algumas vezes, quando você tem atos, decisões ou pronunciamentos de uma ministra como Damares Alves, você diz, não, isso é cortina de fumaça, isso não tem importância, né? Essa questão de gênero é só para, de fato, esconder os verdadeiros interesses que estão por trás. E eu vou afirmar ao longo do texto, em vários ensaios que eu publico nas nossas mídias alternativas, como na revista Cult, no Outras Palavras, no Justificando. Mais recentemente eu comecei a publicar ensaios no Le Monde Diplomatique, né? Dizer o seguinte, que o projeto de família, né, a ideia da família, ela é fundamental para que a gente possa entender a ideia de um projeto nação. Projeto de nação sem travestis, sem transviados, sem negros, sem negras, sem feministas. Né? A ideia, então, de um processo étnico, de uma limpeza, desculpa, um processo de uma limpeza étnica continuada, né, que eu tenho trabalhado mais recentemente a partir de um conceito chamado genocidade, que não é um único ato, não é naquele momento, mas ele é contínuo. Né? Então, esse é um pouco esse movimento do livro. Teria, então, dois grandes eixos, ao meu ver, que sigo discutindo e colocando a ideia de que a sexualidade, o gênero, para discutir sexualidade, nós temos que trazer para o eixo necessariamente a questão das relações de poder, né? Não é possível pensar gênero e sexualidade fora desse eixo de relações de poder, portanto, não a própria noção de gênero e de sexualidade como algo do biológico já é em si uma teoria de poder, né? Por um lado isso, e por um outro lado, acho que o outro movimento que costura o livro é essa disputa que eu faço tanto, uma disputa no sentido das ideias, do movimento do pensamento, né? De dizer, olha, a raça sozinha não dá conta. Gênero sozinho não é uma categoria útil de análise. Inclusive, essa é uma das questões que eu estou pensando agora, naquele texto da John Scott, que é um dos textos mais famosos, mais citados, né? Gênero é uma categoria útil de análise, eu transformo em pergunta dentro do livro. Gênero é uma categoria útil de análise, e eu digo, ela é útil de análise, mas ela não é suficiente para nada, né? De jeito nenhum ela é suficiente para nos ajudar a compreender
o mundo que habitamos, né? Então, são esses dois movimentos que eu acho que estão reunidos nos textos que eu apresento, né? Além, eu trago também entrevistas que eu fiz cedi para periódicos, né? Os prefácios que eu escrevi para alguns livros de pesquisadores no Brasil, entre eles do Pedro Paulo, né? E por aí vai. Então, é um pouco isso. Então, eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer imensamente. Nós temos uma ordem aqui de cada uma das nossas convidadas falará um pouco, né? Fica à vontade, para o tempo que quiser colocar. Quem começa é o professor Vladimir Félix, ele é professor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né? Depois, a minha querida Helena, ela é do canal Pausa para o Fim do Mundo, ela é roteirista, transfeminista, escritora, colunista da revista Cult, né? E é uma inspiração para o nosso pensamento, né? Sempre, o que a Helena escreve é sempre muito inspirador para que a gente possa encontrar melhores interpretações mais sofisticadas. E, nesse sentido, também, a Sara, né? É a Sara Wagner York, ou Sara Wagner Pimenta Gonçalves Júnior, né? Ela é da UERJ, faz parte do GEDIS, que é da formação de professores da UERJ, e ela gosta de se dizer, eu sou pai e sou avó. Então, é com essa trinca de ouro que a gente estaremos juntos aqui nos próximos minutos. É com você, Vladimir. Boa tarde, gente. Primeiro, é uma alegria, né, estar compondo com essas mulheres o lançamento desse livro. Então, começar colocando, eu geralmente escrevo, porque não sou tão bom de oratória, apesar de ter sido todo construído na oralidade, mas o medo de falar, de ser imitado, de ser chamado de viadinho e etc e tal, me reprimiu muito, então a escrita é o meu dispositivo por onde eu produzo as minhas linhas de fuga. Então, para poder eu conseguir falar, eu preciso escrever primeiro, porque era na escrita que eu podia colocar tudo que eu pensava, e ainda continua sendo. Aí eu escrevo para falar e leio para não esquecer o que eu escrevi de falar. Então, eu vou ler um pouquinho, é pouquíssimo mesmo, porque a maioria dos textos, alguns textos, não a maioria, alguns eu já conhecia, e outros não, né? Então, vou colocar isso, eu até coloquei um título, né? Brasil, ano zero, ou a história das mulheres para adiar o fim do mundo. E aí, desde que eu conheço Berenice, né, creio que aí 2012, por aí, por volta daí, e que nós organizamos o primeiro Desfazendo Gênero, que ela me convidou para organizar, que ela me confia, muitas vezes, a leitura dos seus textos antes de enviá-los para publicação. Então, eu tive o privilégio de, muitas vezes, ler o texto antes de ir para a publicação. Como ela produz muito rápido, não dá tempo para ela fazer isso com todos os textos. Então, muitos deles eu não li mesmo, né? Então, hoje eu me pergunto qual é o lugar, né, dessa publicação, da publicação desse livro, Brasil, Ano Zero, Estado, Gênero, Violência, na cartografia desse percurso que eu tenho acompanhado, né? A releitura de alguns textos do livro e a leitura de outros que eu não conhecia, produziram ressonâncias na minha pele, na memória da minha pele, me fazendo lembrar que toda vez que leio a escrita da Berenice, da autora, a música Rebento, Gilberto Gil, ressoa em meu corpo. Vocês conhecem, né? Rebento, né? O ato, a criação, seu momento. Tudo que nasce é rebento. Tudo que brota, que vinga, que medra. Como a corrente de um cão furioso, como as mãos de um lavrador ativo. Às vezes, somente porque estou vivo. Então, assim, Berenice, a escrita dela tem essa força de estar o tempo todo produzindo fissuras nas fraturas da história, nas fraturas do cotidiano. E eu penso que isso é muito forte, ao ponto de ela transformar tudo em escrita, até as coisas até as violências que ela sofreu também na universidade, algumas das quais eu fazia parte, não pude acompanhar tão de perto, mas ela também transformou tudo em escrita e consegue fazer isso com muito cuidado, né, e como deve ser mesmo. Então, nesse sentido. Então, a Berenice escreve, aí eu estou pensando com a Clarice Lispector e também com a Frida Kahlo, né, que a Frida Kahlo, ela pintava para saber-se viva, e a Clarice escrevia para manter-se viva. Aí eu digo assim, que a Berenice escreve não somente para saber-se viva e manter-se viva, mas também publica para que nós, leitores e leitoras, nos saibamos vivos e vivas. Aqui no livro eu percebo que há uma multiplicidade de vozes de mulheres habitam a pele da escrita de Brasil, Ano Zero. São mulheres que tecem a dor
e reinventa-se um corpo por meio da sobrevivência. Mulheres travestis, transexuais, mulheres afegãs, mulheres palestinas, mulheres saudis, mulheres. Aí, nesse sentido aqui, eu também estou citando, né, o título do livro da Berenice, Homem Não Tece a Dor, e dois dos livros, né, e a reinvenção do corpo, nessa metáfora aqui, de que as mulheres tecem a dor e reinventam-se um corpo por meio da sobrevivência. Escutar as vozes dessas mulheres reunidas no livro me faz afirmar que esse livro, Brasil Ano Zero, Estado, Gênero e Violência, é uma cartografia heteroautobiográfica e biografemática, porque está marcado pela diferença, mas, ao mesmo tempo, atravessa a própria experiência de vida da autora. Ao mesmo tempo, os temas são os temas da vida dela. Então, assim, é como se fosse um outro que tivesse decidido escrever, organizar tudo que ela rizomaticamente publicou ao longo desse período aí que nós não podemos acompanhar tanto, né? E, então, ela mesma decidiu organizar isso para nos brindar com este livro. Então, Berenice, né, a autora do livro, ela se sabe nesse território de existência das mulheres sobreviventes e se escreve nesse lugar como se ela mesma fosse a Paraíba. A escrita polifônica das vozes das mulheres é a expressão material da indignação da autora, com ampliação das vulnerabilidades sociais e das vidas precárias no Brasil, na Palestina, no Saara Ocidental, nos campos de refugiado, enfim, neste mundo no qual lutamos para desinventar e lutamos para reinventá-lo. Mundo que no Brasil faz morrer de morte matada intencionalmente e por negligência mulheres cis, mulheres travestis, mulheres trans, negros, populações periféricas, povos do campo, da floresta e das águas, como agora está aí a questão do marco temporal, né, com relação ao genocídio e etnocídio indígena. Esse mundo também é marcado pela cultura mercadoria, do qual Berenice denuncia no livro, né, e pela produção de subjetividades genocidas, etnocidas, transfeminicidas, mas também marcado por processos singulares, processos inventivos, de existências e resistências em defesa de uma vida em que a realidade ou a relacionalidade ética é possível. Relacionalidade ética é um conceito da Bentley e, ao mesmo tempo, também é um conceito que atravessa o tempo todo o texto da Berenice, em todos os sentidos, desde a questão de como etnografa, e de como escreve, e de como nos apresenta o texto, né? A leitura do livro nos faz reconhecer a atualidade dos temas geradores dessa sociologia da indignação. Eu estou chamando, estou nomeando assim a obra da Berenice como sendo uma sociologia da indignação. É tão indignada que ela não espera muito que passe tempo, não. Ela já quer logo produzir o que afetou, já transforma em texto, e acho isso muito importante. Claro que é um risco muito grande, né, produzir dessa forma, mas, ao mesmo tempo, é muito importante para nós acompanhar uma escrita viva, que pode ressignificar depois, pode modificar, mas é sobre o presente do contemporâneo que lhe afeta, que a autora produz. Isso é muito bom. Então, quais são os temas, assim, que perpassam o livro? Política, economia, corrupção institucionalizada, colonização, familismo e capitalismo, considerando essa tríade, colonização, familismo e capitalismo como sendo base da estrutura perversa do Estado brasileiro, negacionismo, fascismo, golpe parlamentar, vergonha nacional, cultura, relativismo cultural, democracia, relacionalidade ética, politização da justiça, judicialização da política, heteroterrorismo, masculinidades, feminismos, transfeminicídio, colonização do conhecimento, racismo e passaporte da branquitude, aí colocando até mesmo as nossas cores pardas como sendo, compondo esse passaporte, né? Mesmo que a gente venha lá de avó ou bisavó negra, ou avó indígena, mas a gente acaba entrando na coisa do embranquecimento, e algumas pessoas com isso, né, acabam tendo alguns privilégios, ou muitos privilégios, sobretudo no espaço acadêmico. Também denuncia a colonização contemporânea e o muro da vergonha, aí Saara Ocidental, com a questão aí da colonização do Marrocos, né, sobre isso, inclusive as mulheres refugiadas nos campos de concentração, fala da dor, do luto, do amor e cuidado, da resistência e
defende a questão da luta pela visibilização das existências periféricas, como uma tese que vai atravessar toda a reunião desses textos. Mesmo que os textos, penso que inicialmente não foram escritos pensando em um livro, mas é incrível como tem uma coerência, as resenhas, as entrevistas, os artigos que foram publicados depois, é muito potente perceber isso na escrita, né? E eu me agradei muito de poder ler isso. Por exemplo, na página 44, quando diz: não estamos disputando um projeto estratégico para o futuro. Queremos o presente e disputamos o passado e sentidos conferidos pela história oficial aos sentidos para as normalidades e as anormalidades. Uma pegada e uma concepção de história bem benjaminiana, né, que algumas vezes é evocado, Walter Benjamin é evocado no texto. Algumas perguntas provocadoras muito potentes, uma delas, como aceitar que as bichas, as lésbicas, têm o direito a adentrar como membros legítimos da Sagrada Família. Para denunciar o familismo, né, faz essas provocações, porque o que faz com que alguns grupos do Brasil não aceitem as famílias não heteronormativas não é necessariamente uma ideologia no sentido de classe. Também esse atravessamento muito marcado pela religiosidade, pela moralidade, tudo isso é denunciado, ou anunciado e denunciado no livro ao mesmo tempo. O que me chamou, assim, que me pegou forte na leitura, Berenice, por incrível que pareça, e ainda surpreendente, mesmo que eu já conhecendo a sua escrita, foi a noção de cuidado, e que vai marcar tanto a análise dos filmes, no texto, duas garotas dinamarquesas, vai marcar a análise do filme Redemoinho, e vai marcar, sobretudo, o seu encontro com as mulheres saoris, que ela, naquelas condições de vida precárias, conseguem produzir cuidado, seja com o grão de areia, seja com areia, seja com a roupa, com a vestimenta, com a estética. E eu achei isso, assim, de falar agora, até me emociono, fico com o meu corpo, assim, meio que com os pelos eriçados, né, que muito lindo, e perceber que isso está no texto o tempo inteiro. Porque por mais que você parta da indignação, você busca no texto também fazer com que a gente não desacredite da potência da vida para poder lutar contra essas pulsões de morte e essas necrobiopolíticas, como você nomeia. Então, assim, eu coloquei aqui, né, você fez uma metáfora da rosa do cuidado como uma pétala de delicadeza das rosas. Aí eu brinquei um pouco, né, com as iabás aí, rosa branca, rosa vermelha, rosa amarela, né, que são aí um ponto de Umbanda, né. Então, são 3 figuras femininas, 3 rosas que podem ter uma pétala de delicadeza, metáfora que a autora usa para nomear o cuidado, né, essa rosa da delicadeza. Em algum momento ela coloca isso, né, consolidou uma pétala de delicadeza, o cuidado como essa pétala de delicadeza. E aí eu fiz aqui, se eu tivesse mais tempo, eu ia escrever um livro de aforismos a partir do teu livro, porque são muito interessantes, né? Um deles seria esse: o luto coletivo resultante de uma dor sem idioma. É uma língua que encontra passagem em qualquer idioma. O luto coletivo é uma língua que encontra passagem em qualquer idioma, ou seja, nós sofremos com a dor do outro. Nós que compreendemos o cuidado como essa pétala de delicadeza, independente da mulher ser do Saara, se a travesti da esquina desconhecida, se a travesti conhecida, se a mulher que se separou do marido com uma filha porque o marido batia nela de chinelo enquanto ela amamentava, aqui estou me referindo a uma amiga bem próxima aqui de Parnaíba, que recém se separou. Então, em qualquer um desses contextos, há perdas e há luto, porque onde há perda, há luto. E quando nós, que não somos as pessoas diretamente atingidas com essa dor, sofremos com esse luto, o luto coletivo, resultante de uma dor sem idioma, como às vezes você nomeia algumas das dores das mulheres, né? É uma língua que encontra passagem em qualquer idioma. Aí eu já coloquei, e eu queria terminar colocando só uma outra questão, né? Qual é a lição que ficou para mim, ou as lições, né? Mas dentre as várias lições que ficaram, além dessa preciosidade do cuidado como pétala de delicadeza,
é essa lição da luta política e da gente não ter ilusão com a clínica, pois não há cura para o inominável, seja na esfera pública ou na esfera privada, seja no amor que não se deixa viver, seja no humor horror, que exiba a dor do outro e o riso sem outredade, como na denúncia que você faz lá do jornal francês, né, que publica a criança, né, fazendo uma charge horrorosa, exibindo a dor. Então, você anuncia para a gente que há situações em que a clínica não vai dar conta, é a luta política mesmo que precisa dar conta. Eu só tenho uma questão, que depois eu queria que você, quando você voltasse a comentar o livro, por que você nomeou o nome do inominável como um significante da dor? Eu não concordo com essa nomeação, porque a dor tem essa potência que você reconhece, que aciona o luto coletivo, né? E nomear o inominável de um dos significantes da dor, talvez, eu sei porque você colocou isso, mas eu estou provocando para ver o que você vai dizer sobre isso também. Tá bom, tá Aqui bom. estou me referindo a Bolsonaro como um dos significantes da dor, né? Talvez seja bom dizer de qual dor se trata, porque não é da dor que nos afeta e que nos faz pensar e experimentar esse luto coletivo. Tá certo. Bom, Vladimir, muito obrigada. Você sempre sei lá, né? Quantas vezes a gente já chorou juntos em bancas e nesse mundo afora, né? Muito obrigada, tá? Vou passar para a Sara. Eu esqueci de fazer uma precisão no início. Esse lançamento, bom, primeiro é o seguinte, esse livro é lançado por editora universitária. Eu tenho preferido publicar meus livros por editoras universitárias, eu acho que é meu lugar, né? Eu sei o que é, eu acompanho mais ou menos de perto o que é as dificuldades que se tem hoje, porque tem uma editora universitária, né, com todas as exigências e com todas as exigências de sucupira da vida e com todas as limitações de finanças e tudo mais, né, esse lançamento, né, o lançamento do meu livro está abrindo o 36º Festival de Livros da UFBA, né, imagina, 36 anos, e que a editora da UFBA faz parte da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a ABEL, né? ABEL, desculpa. Então, isso é a primeira retificação, e a outra esqueci de falar que a Sara, que vai falar daqui a pouco, né, ela também está no canal do 247, todas as sextas-feiras, tem um programa Sextou com Sara, que é uma coisa mais linda, né? Os convidados, a forma como acontecem as entrevistas, tudo muito leve e com muito cuidado também, né? Então, eu passo para a Helena agora. Sou eu agora? Boa tarde, gente. Quero agradecer o convite, Berenice. Agradecer também quem está aí nos escutando. A primeira vez que li esse livro foi quando escrevi aquele ao pós-fácil, né? E foi um livro que quando eu li, a primeira coisa que me chamou a atenção foi, antes do conteúdo, a escrita rítmica da Berenice. Né? Eu falei assim, não é uma escrita para se ler com calma, né? Ela é uma escrita assim que dá para você ler correndo, para você ler, é como algo que precisa ser dito e não há tempo de parar para respirar, para esperar dizer, né? E aí então ela mesma diz que é um livro que sai como um susto, não é? E quando eu li, obviamente, eu encontrei uma série de textos que eu já havia lido, né? E isso, para mim, é muito importante, porque tem 3 mulheres que eu li a obra inteira na minha vida. Não é? A Hannah Arendt, a Judith Butler e a Berenice Bento. Não tem nenhuma outra que eu tenha lido tudo o que foi escrito e que está disponível para ler. Né? São as 3 que eu li tudo, e especificamente a Berenice foi alguém que eu conheci a obra antes de eu me conhecer. Né? Então, eu li os textos da Berenice ainda antes de ser Helena, né? Ainda antes da transição. Aí eu digo sempre a Berenice que, nesse sentido, tem uma relação... Quando eu me parei, Helena, né, a Berenice estava ali nesse lugar de maternagem, de alguma maneira. Né?
aqueles textos todos me ajudaram a estar no mundo. E quando eu vi aquele Ano Zero, aquilo dialogou muito com o sentimento que me atravessou quando Bolsonaro foi eleito, né? Porque eu me lembro assim que até o último minuto, eu que sou uma pessoa que eu acredito muito nas coisas que eu leio, assim, porque eu levo muito a sério as minhas leituras, eu falei, não, gente, o homem cordial, os intérpretes do Brasil, Bolsonaro não vai ser eleito. Olha, eu tenho aqui uma lista de intérpretes do Brasil que contrariam essa ideia. Aí você vai do Sérgio Buarque, ao Roberto da Mata, ao Raimundo Faoro, aí você fala assim, olha, eles estão aqui, a gente está seguro, calma, né? Não vai acontecer isso. Tem um pacto oligárquico, gente, a direita, o Centrão está com Alckmin, tem um pacto oligárquico que segura as entranhas da República, que não vai deixar o Bolsonaro se eleger. Aí quando ele se elegeu, eu falei, gente, eu vou queimar todos os intérpretes do Brasil. Minha vontade era pegar toda a sociologia brasileira, a política brasileira que eu estudei na USP, colocar todas elas numa fogueira e tacar fogo. Eu falei, vocês erraram tudo, não faz mais sentido nenhum isso aqui. Olha para o Bolsonaro, onde é que está esse homem cordial? E ali eu me senti justamente num Ano Zero. Um ano em que todas as referências perderam seu caráter referencial. Em que a gente ali se viu frente a um esforço coletivo de reinterpretar, de reentender como é que se configuram, como é que se reconfiguram as relações de poder, como é que Bolsonaro, né, a despeito de não ter tido o Centrão, ou seja, ele não teve as grandes oligarquias, ele não teve todas aquelas assombrações típicas da política brasileira, e como assim ele se elegeu, né? E aí, eu me lembro do momento em que eu me dei conta que ele se elegeria, né? Eu estava fazendo campanha, porque eu estava candidata a deputada federal na época, numa região do sertão do Ceará, chamada Crateús, né? Eu estava naquela cidade, e aí daqui a pouco começou uma carreata do Bolsonaro, e aquela cidade tinha 2 coronéis, que era ele e a esposa dele, que sempre se elegiam. E aí daqui a pouco apareceram 2 candidatos bolsonaristas, um de 19 anos e um de 22, e uma multidão de gente, e os coronéis não tinham nem espaço. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí eu falei, oligarquias, eu contava com vocês, o que vocês estão fazendo? Não é? Eu contava com esse pacto profundo para segurar a extrema-direita. E ali eu percebi que a gente viveu, de alguma maneira, uma profunda revolução popular conservadora. É contraditório de chamar de revolução conservadora. Não é contraditório porque a origem do termo revolução é conservador, mas, porque é uma revolta de 360 graus. Né? Revolução é voltar para onde estava. Mas, dentro do sentido de revolução que a gente pensa, é de fato uma revolução conservadora. E ela não tem como ser compreendida se nós não retomarmos a categoria gênero no centro da análise. Né? Não como categoria suficiente, mas como categoria a ser considerada como legítima. Porque até então a gente não tem conferido, eu não digo a gente que estuda gênero, né? Porque a gente que estuda gênero, a gente está sempre no gueto dos estudos do modo geral. Eles tratam assim como se fosse um acessório, né? Dentro dos estudos políticos, dentro da grande ciência política, dos grandes temas da economia, da história do Brasil, etc. Mas, e o livro da Berenice, ele faz justamente isso. Ali a gente tem um livro, e para mim é um livro de fotografia, né? Porque ele tem essa coisa de retratar, assim, como se fosse um retrato de pequenos quadros, né? Como se fosse um grande portfólio, né? Das câmeras da Berenice ao longo desses anos, né? Aí, como esse portfólio, ele tem que justamente mostrar, olha, naquele quadro ali, vocês não estão vendo o gênero, mas olha o gênero ali. Olha, se você não olhar para o gênero, você não vai entender isso aqui, né? E muitos livros saíram desde que o Bolsonaro foi eleito, né? Tem algumas grandes interpretações do Brasil, eu falo assim, geralmente escritas por homens, né? Porque eles adoram escrever a história de tudo, assim, como se fosse, de fato, a maior interpretação, né? Então tem, assim, homens dos Estados Unidos, tem homens de todos os lugares escrevendo aí essas grandes histórias, né? Lembro até de uma coletânea que foi só de sociólogos homens, assim, 18 sociólogos homens escrevendo sobre a crise política no Brasil pós-Bolsonaro, né? E todos eles, assim, com uma carga de certeza.
E o livro da Berenice não tem isso. O livro da Berenice, ele é muito mais aberto para compor conosco, porque ele diz assim, como é que este cenário me atravessou? O que é que este cenário fez comigo e com as pessoas próximas a mim e com as ideias que eu articulo? Não é uma coisa do que as coisas são, não é um livro de pretensões ontológicas. Ele é um livro de afetações. O que é que as coisas fazem? O que é que a eleição do Bolsonaro fez? Né? O porquê que eu estou escrevendo isso aqui dessa forma tão febril? Porque ele tem uma coisa febril também, não é? Tem hora que eu leio e falo, gente, é uma febre isso aqui. Não é? É um livro escrito com febre, não é? E ele é um livro de memória. Eu acho que isso é muito importante, né? O fato de retomar textos, né, ele nos faz lembrar que nós temos incessantemente pensado as coisas, que nós não deixamos de pensar o Brasil. Né? Porque às vezes, no meio das nossas autocríticas, a gente diz assim, nossa, mas quem disse isso? Nossa, mas quem estava fazendo alguma coisa? Que estávamos fazendo. O Brasil estava sendo pensado. Nossas dores estavam sendo pensadas. Esse livro é um exemplo disso. E a gente tem um profundo desafio nesse momento, que eu penso que é um desafio com a memória, que é com a memória das nossas produções, mas é também com as memórias de produções que nos antecederam, de produções que se organizaram fora dos espaços tidos como produtores da produção verdadeira, não é? Porque se os nossos referenciais perderam seu caráter referencial e pareceram em algum momento se enganar, não é? Se alguns intelectuais de departamento estavam assim, tão alijados das coisas, a ponto de não sentir essas dores, não é? Significa, então, que talvez a gente precise olhar para outros lugares, para as entrevistas, para textos, inclusive, de blog, para outras produções em que a liberdade permite um retrato da afetação. Né? Então, eu acho que existe nesse livro da Berenice do Ano Zero um material profundo para se pensar esse Brasil que se reinventa na catástrofe. Não é? São crônicas, é como um diário de Anne Frank, sabe? São livros, é um livro profundamente íntimo, profundamente político, que desmonta o par público-privado, que desmonta o par pessoal e político. Desmonta sem dizer é um livro pessoal, sem dizer é um livro político. Ele é um livro que simplesmente essa dicotomia não é capaz de categorizar. Né? E me parece também que é um livro de recusa. Que é um livro de recusa que eu me recuso a não sentir essa dor. Né? Porque, assim, eu tenho dito assim, que algumas pessoas têm dito assim, o poder nos quer triste, nós temos que resistir ao poder porque o poder nos quer triste. Aí a gente fica dançando, feito malucas, e não sente as dores, que são dores que têm algo a fazer em nós. Porque o processo de experimentar a dor, inclusive a dor compartilhada como dororidade, como vai dizer a Vilma Piedade, né? O processo de construir essa pertença na dor permite uma forma de afetação e de solidariedade, de cuidado, que só a dor pode nos permitir, que é o que o Nietzsche fala da grande doença e da boa saúde. Né? É justamente essa experiência que a gente tem na dor, e aí tem uma diferença entre experienciar a dor e transformar a dor em significante despótico. O livro não faz da dor um significante despótico. Né? Mas o livro, quer dizer, ele assume, nós temos que sentir essas dores, nós temos que enlutar essas dores. Nós não podemos dizer, nós temos que estar felizes, nós temos que ser felizes para enfrentar. Nós não temos, porque a conjuntura é trágica. E ser felizes nos faria simplesmente irresponsáveis. Sabe? A questão é o que nós fazemos com essa dor, com possibilidades políticas de coligação. Né? E aí, concordando com Colin, né? Butler e Berenice muito irmanadas nessa precariedade que nós compartilhamos como possibilidade de existir. Né? Dessa não violência, que não é uma escolha moral pela paz, mas que é uma escolha ética pela sobrevivência. Porque nós só podemos estar juntas e vivas se as outras estiverem vivas. Porque a nossa vida é uma entidade coletiva. Né? E para que eu consiga sentir isso, eu preciso justamente estar em coligação. Né? E aí eu acho que o livro me provoca, né? Assim, para mim, esse livro e um outro da Dana Haraway são os que me provocam a perguntar assim, como nós podemos virar parentes. Né? Então, por exemplo, quando eu faço esse esforço inicial de pensar o meu próprio parto, a partir, inclusive, desse contato com Berenice, né?
Falou assim, olha, Berenice, nós somos parentes, porque como é que nós conseguimos construir relação que nos aproxime para além do sangue, do corpo, das distâncias, né? Como nos aparentamos, né? Justamente porque nos aparentamos, a gente consegue converter relações públicas em relações que seriam relações de família, longe do familismo da vida política, mas entendendo, inclusive, que talvez o familismo, o compadrismo, foi tão criticado, né, pelos nossos intérpretes do Brasil, não seja outra coisa senão formas afetivas de seguir sobrevivendo. Não é? Então, assim, eu espero que a gente consiga escrever daqui a pouco o Brasil ano 10, porque eu estou ansiosa para saber o que virá. Muito obrigada, Helena, muito obrigada. Pela delicadeza, pelo cuidado. Sara? Já nem sei o que eu falo mais. Já estou pensando, eu acho que eu vou agradecer profundamente, foi maravilhoso. Eu vim para fazer o encerramento, porque eu acho que é uma combustão de ideias, né, que a gente foi ouvindo aqui. Imagina, ouvir Vladimir, ouvir Helena, né, que são duas pessoas que são referenciais em vários momentos nas nossas jornadas, principalmente depois de ler de modo muito aligerado, né? Porque eu tive pouco tempo para poder passar o livro todo. Alguns artigos eu já conhecia, acho que como a maioria das pessoas que estão nos assistindo. Então eu vou falar de um lugarzinho muito, muito tímido aqui, muito, muito meu, né? Eu acho que eu endosso tudo que Vladimir foi trazendo na sua brilhante análise, né, de todo o texto, da composição do livro, sabe, Berenice? Você vai inflamando a gente e não é possível ficar no primeiro texto, sabe? Não é aquele livro que você fala, não, agora cansei. Ai, gente, que livro é esse? Deixar aqui, daqui a pouco eu volto. Não, é um livro que você quer comer com o livro. Você quer ir dormir com o livro. Porque você termina um artigo e já tem outro ali que é outra porrada, outra porretada. E um negócio que vai fazendo a gente pensar uma infinidade de coisas nesse atravessamento de Estado, gênero, violência, né? Pois é uma análise conjuntural a partir de um golpe, né, que nos atravessa a todos. E eu não posso iniciar isso sem dizer que eu sou a Sara Wagner York e Berenice me apresento com 2 nomes, porque um juiz, ele determina que eu posso chamar Sara, mas ele diz que ser do gênero ou do sexo feminino, não, porque aí já é demais. Essa decisão é de 2017, meses antes da ADI de 4275, que vai permitir o registro a todas as pessoas trans e travestis. Essa luta, ela foi feita com pessoas que são muito comprometidas com os processos democráticos nacionais. Berenice Bento é uma dessas. Então, me lembro em muitos das minhas conversas com outras pessoas, com Luiz Carlos Valois, por exemplo, que é um grande juiz de direito desse país, eu falando com o Luiz Carlos, ele falando assim, Berenice me mandou um texto dela, eu sei algumas coisas que assim me deixam chocado, e a gente produzindo o relatório da ANTRA para falar de morte, né? Então, pulsão de vida que produz, pulsão de morte, ou tensão de morte que produz vida. Eu acho que é isso. Esse livro, ele é esse arcabouço, sabe, Berê? Eu sinto como se fosse isso que Helena diz, né? Retratos de pequenos quadros. Só que esses pequenos quadros, sabe, Helena, eles parecem mais poços profundos. É aquele negócio assim, ai, que coisinha pequena, né? Deixa eu dar uma olhada, e é um poço profundo, que você cai dentro e você fica pensando, peraí, que agora a gente vai ter que sair, né? E no mesmo texto trazido aquele modo de que talvez não apresente uma solução facilitada, né? Não é uma coisa, trouxe facilmente, olha que mágica, tirei da cartola. Mas uma reflexão que nos leva, como também pontuado aqui no início, né, pela própria Berenice, quando Angela Davis vem no Brasil em 2019 e fala, não, a gente não quer mais discutir, ela fala por mais de 20 vezes sobre pessoas trans, e era uma mulher que discutia raça.
ela dizendo que não dá mais para discutir uma coisa sem outra, não dá mais para a gente falar de uma coisa sem a outra, não dá mais para a gente falar de familismo, capitalismo, colonialismo, esquecendo desses processos que são tão profundos, né? Se o norte se aponta para as discussões xenofóbicas, né, e da imigração, aqui a dureza do gênero marcada na subserviência, entrelaçado com a raça, nos coloca para pensar várias coisas. Essa relacionalidade ética, né, Vladimir, que você dizia, de uma ideia de família, de uma limpeza étnica, que quando eu digo eu sou pai e avó, tem uma potência, porque querem buscar o homem que algum dia eu fui. Só que eu nunca fui esse homem. Né? Eu fiz meu filho jogando cabelo, e a mãe dele que fala isso. Eu já era travesti. Mas antes de ser travesti, eu era mulher. Eu aprendi a ser travesti na rua, e do modo mais complexo, talvez. Então, o livro, ele me abraça quando lá na primeira página, Berenice coloca João Nery, Leilane Assunção. Né? Duas pessoas muito queridas e muito caras para todas nós. Né? Leilane como esse grande nome. E aí, mais à frente, Vladimir trouxe muitas vezes as cenas, né, do cinema, o cinema, né, que está ali no livro de um modo tão intenso, e tem filmes que a gente tem um certo rancinho, né? Eu acho que eu tenho uma coisa com A Garota Dinamarquesa, né? E aí eu fui ler A Garota Dinamarquesa, As Garotas Dinamarquesas, de Berenice. E aí eu quis ver A Garota Dinamarquesa muitas vezes de novo. Porque Berenice, ela diz assim, que Lili fala, eu acredito que sou mulher. E Gerba, ainda no mesmo sopro de respiração de Lili, afirma, eu também acredito. Ali, Berenice diz que se estabelece a rede de cumplicidade e confiança. E o que seria uma live como essa? Eu acho que aqui a gente para pensar, Berê. Aqui é a rede que é estabelecida há anos por mulheres que decidiram fazer um trabalho que muitos homens não foram capazes e nunca serão. Claro, sem nenhum apelo ao essencialismo de qualquer um dos gêneros, mas sabendo o quanto custa para duas mulheres tão próximas e tão distantes, né? Como nós duas, como eu e a mulher de Vladimir, como eu e essa mulher incrível que é Helena, o quanto nos custa um momento desse, de parar tudo, parar as nossas vidas, para estar aqui comemorando um acontecimento que impulsiona a vida. Isso. E a cara toda marcada, acabou com a minha maquiagem. Ai, gente, é forte. Eu já chorei tanto, eu não tenho nenhum problema de chorar. Minhas bancas quase todas, minha Vladimir termina em choro, em abraço, sabe? A gente briga antes, tem que rever o texto, tal, mas tem... E a gente está muito... eu não sei exatamente, eu não tenho que... O Vladimir me coloca uma questão em relação à questão da dor, talvez isso esteja certo, né? Teria que voltar para o texto em relação a... o texto que abre o título, que dá título ao livro, né, que é Brasil Ano Zero, é um artigo que eu escrevo, né, porque meu processo de escrita também tem muito isso. Às vezes são textos de 2 páginas, ou como tem esse que saiu no Le Monde agora, sobre a questão das mulheres afegãs e tal, de 12 páginas. Né? Isso não tem exatamente mas eu preciso escrever, eu falo assim, porque eu não durmo, né? Então, assim, eu falo sempre assim, é que meu Rivotril é escrito, se eu não escrever, não dou conta, né? Então, e nem sempre o que eu escrevo eu publico, não é necessariamente assim, né? Mas eu gosto de pensar no mundo como uma professora, que sou trabalhadora, né? Tem toda essa questão de privilégio que eu acho importante ser feita mesmo, né? A universidade como esse
esse totem da elite, né? Mas eu gosto de pensar no mundo como uma trabalhadora da educação, uma trabalhadora da educação que vou lá e que me atravessa e que eu preciso... eu não estou em partido, eu não sou de partido, não tenho vida orgânica, então a minha forma de estar aí no mundo e de certa forma, sei lá, eu tenho pessoas que eu admiro muito, né? Talvez da minha formação de sociologia, de ciências sociais, uma pessoa que fazia muito isso era o Florestan Fernandes, né? Você tem Angela Davis, hoje em dia eu acho que a Judith Butler ela faz mais isso, né? Não exatamente com artigos curtos, mas com entrevistas, ela dá muitas entrevistas, e as entrevistas dela estão sempre apontando para questões, conceitos, categorias que naquele momento estão mobilizando o pensamento dela, né? Então, o livro é um pouco esse meu mal-estar, né, permanente no mundo, assim, e que aí a possibilidade de estar hoje com vocês reunidos, assim, olha, é isso aqui, né? Dentro da academia não é exatamente o que a academia espera, né? Porque a academia tem um formato, um tipo de... que eu publico também, aquele formato do chamado estado da arte, discussão, mas o que eu queria falar é o seguinte, que essa dor ou essa alegria do outro não é que me afeta, é porque eu estou nesse mundo, né? O próprio Bolsonaro está me afetando de um jeito que dá o título do meu livro, né? Quer dizer, não é dizer o seguinte, que esse cara ele está habitando a mesma espaçonave, o mesmo tempo que eu estou, né? E o texto é um pouco esse movimento que eu faço lá naquele artigo, de 2 páginas, se eu não me engano, onde eu digo, bom, é o objeto, que não tem nome, né? Talvez um dia seja ressignificado pelo nome dor, quando eu falar Bolsonaro, vai ser dor, né? Não sei exatamente, né, como isso vai ser elaborado, porque nós estamos no olho do furacão e às vezes elaborar interpretações com mais rigor e tudo é muito complicado. O que eu sei é isso, que a gente não consegue ter consenso. Isso que a Helena falou para mim me parece algo que também, que eu tenho essa mesma sensação de orfandade interpretativa, que a ideia de que aquilo que me ofereceram como possibilidade explicativa, né, não faz sentido, né? Homem cordial, democracia racial, né, feminismo que não pega a questão o mito da sororidade, né, porque tem uns mitos aí, né, que nos constituem. Tem o mito da democracia racial, mas tem o mito da sororidade, né? Você vai estudar a história da escravidão, o que é aquelas senhorinhas? Eu estou imersa no século XIX agora, fazendo uma disciplina com a maravilhosa professora da USP, Maria Helena Toledo Machado, que é uma figura impressionante de conhecimento do que eram essas relações de gênero na Casa Grande Senzala. Aí você fala assim, peraí, calma, peraí. Eu sou professora, né? Eu fui formada em determinado jeito de pensar o mundo, e aí, isso que você falou é a sensação que eu tenho, Helena. E mais, quando a gente tem dessa orfandade, né? Quando você fala assim, pô, mas o primeiro ato da República foi a queima dos arquivos da escravidão, né, pelo Joaquim Nabuco, quer dizer, a produção da memória, quando eu falo que nós estamos disputando o passado, e ele tinha tanta vergonha, né, tanta horror e possibilidade de pensar que nós tivemos, eu acho que o ódio dele não era exatamente a escravidão, ele odiava a pessoa escravizada, odiava o negro, né, porque se não tivesse esse ódio, ele não teria feito o que ele fez, queime, e vamos construir outra memória, uma memória fundamentada que vai ter um nome bonito na frente, que já está sendo estruturada ali, no século XIX, muito claramente nos deputados, com os deputados, a ideia de uma democracia, nós somos um bom senhor, nós cuidamos dos escravos, a nossa escravidão é a melhor que tem, né? A ideia de um racismo cordial, uma LGBT... Tem um texto meu que eu vou discutir, quer dizer, como é possível um racismo cordial, como é possível que você tenha LGBTIQ cordial, né? Não tenho nada contra pessoas gays, eu não tenho nada contra negros, sabe? Mas cada um no seu lugar, né? Então, como é? E aí o Bolsonaro, eu acho que ele aparece para a gente como um momento ímpar, né? Dessa citação do passado no presente tão forte, com a presença do senhor escravocrata tão forte. Só que não é apenas uma citação mecânica, ela é uma citação relida e por novas forças, por novos atores e atrizes que estão disputando o bem público, disputando o bem comum, disputando o direito de ir e vir, disputando o direito de respirar, né? Disputando atos de reconhecimento. Então, eu acho que talvez seja esse movimento assim, puxa vida, você saber que o Bolsonaro é sintoma, né? E dizer, puxa, que sociedade é essa? A violência estrutura, é uma estrutura
estruturada já há muito tempo, que estrutura a nossa vida. A definição de hábitos do Bourdieu está aqui. É uma estrutura que está ali estruturando o jeito de a gente olhar para o mundo e nos relacionarmos, né? E por isso me aquece o coração quando o Vladimir me chama a atenção e ele percebe essa tessitura do texto pela questão do cuidado, né? Quando as garotas... Você veja aquele filme, né? Um filme... Eu tenho 2 filmes que eu analiso, que é As Garotas Dinamarquesas e o outro lado, A Vida Invisível. É um livro, um filme, né? Que eu saí arrasada do cinema, eu saí arrasada. Né? O descuido com as mulheres, como que a vida daquelas mulheres vão sendo articuladas, negadas, né? Berenice, Oi. só para reforçar que quando você traz a questão do cuidado, que eu tinha colocado, ele entra tanto como na lógica de reprodução dos modos de vida assujeitados das mulheres, como também nessa noção de produção de potência de vida, não é? Porque nesse filme aí que você analisa, as mulheres têm um cuidado, mas é um cuidado que vai reproduzir mais do mesmo da naturalização da mulher como cuidadora. Já na perspectiva das mulheres saauris, você vai trazer, e das garotas dinamarquesas, você vai trazer o cuidado naquela perspectiva de que não é na reprodução e nem naturalização do lugar do feminino. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o cuidado é um bem humano que a todos cabe, né? A todos. Cuidar do comer, cuidar da casa, né? Cuidar da escuta, né? Enquanto uma plataforma política, o cuidar do outro, porque entender que sem o outro você não existe, né? E que essa relacionalidade, a questão tão bonito, né? Tão hegeliano que a gente fala, é o seguinte, reconhecer o seguinte, meu filho, sem você eu não sou nada, né? Inclusive, reconhecer a importância vou falar uma coisa agora que talvez muita gente está me escutando, vai dizer, você é louca, mas reconhecer a importância do Bolsonaro, para olhar para a gente e falar o seguinte, gente, a gente achava que 2 governos do PT daria conta de resolver, né, coisas profundas na estrutura da nossa sociedade. A gente achava que um Brasil sem homofobia daria conta, né, porque foi vendida essa ilusão, inclusive por setores do movimento social, né, que faz o trabalho do advocacy, que está ali muito contaminado com os ares da institucionalidade, né, daria conta. Não deu, tá vendo? O cara foi eleito. Ele foi eleito, e nós já saímos agora do dia 7 de setembro com manifestações. Foi um fracasso, não tem o golpe, mas ele monopolizou o 7 de setembro, vocês entendem isso? Quer dizer, o que foi acontecendo nesse país? Não teve golpe, mas o dia 7 de setembro foi o Bolsonaro dizendo não teve prisão, não teve nada, e ele andando de jatinho, andando de esforço da aeronave, para todos os lados desse país, para dizer o seguinte, STF é isso, STF é aquilo, STF tem que ser fechado. Ele monopolizou, tomou para ele um dia que eu fui criada, na minha formação, na minha memória, que era o Dia Nacional da Independência de Portugal, o rompimento da colonização. E aí tem um 7 de setembro como esse que a gente viu ontem. Né? O que esse cara está dizendo para a gente? Né? Ele está esfregando na nossa cara. Né? Ele o tempo todo, né, Berenice? Eu acho que ele tem ele assim o tempo todo, né? A gente muito nisso que talvez a gente tenha criticado, né? Que eu tenho evitado, que é a reatividade, né? Quer dizer, a gente saiu do pressuposto propositivo que a gente já tinha ganhado há algum tempo, né? De trazer proposições, de ver assim, o que pode ser, o que pode, para onde, né? Caminhos possíveis, né? Rotas seguras. E a gente cai de novo numa coisa de reatividade. Quer dizer, eu acho que todo brasileiro com o mínimo de consciência ontem, durante todo o dia, ficou nesse lugar de ficar... O que vai acontecer, né? Vai entrar... Quer dizer, eu acho que eu consegui relaxar quando eu vi uma piada, né? Teve um amigo que fez uma piada, que ele falou, olha, acabaram de invadir o gramado, acabaram com a grama do STF. Aí eu falei, sabe, eu ri assim, sabe, de uma piada, porque estava chamando o povo de gado, e eu dei aquela risada. E eu acho que eu consegui relaxar ali por alguns segundos, porque a tensão era imensa, não porque a gente tem medo de um Bolsonaro, mas porque
um sujeito desse nesse espaço, a gente sabe exatamente o que ele produz em uma vida como as nossas, né? Mulheres produtivas como eu e como Helena, até quando? Né? Porque algumas pessoas vão produzir o tempo todo, mas quando é que a gente vai poder falar assim, tá, Helena, vamos amanhã dar um tempo? Né? A gente vai ter essa chance. Então, assim, essas pessoas que talvez nunca chegarão em alguns espaços que a gente minimamente chegue. Helena. Eu fico pensando, assim, por exemplo, esse estado de suspensão e de tensão que muita gente ficou ontem, né? Tem coisa, será que vai ter um golpe? Será que vai ter um conflito muito grande? O que será que vai acontecer? Eu acho assim, que a gente precisa ter uma atenção a isso, né? Assim, no sentido mesmo de sair da reatividade, né? E de perceber que essa é uma tecnologia de poder que ele aciona, né? Quando a gente pensa a obra do Halpers, né, eu gosto sempre de lembrar disso, né, quando ele vai falar sobre a arte e do fracasso, ele vai falar sobre o poder do homem burro, né, do homem idiota, de como isso conta como poder para ele, né? Pensando assim, sei lá, no Friends, o Joey, né, e como é que ele era desejado sendo aquele cara. Esse homem idiota, esse homem que passa por estúpido, ele tem um poder, não é? E esse poder, eu acho que assim, a gente tem que olhar para essa data e saber localizar a crítica. Eu dei uma entrevista para o Next na semana falando, gente, não tem como ter um golpe de Estado agora, né? Assim, ele insufla isso na gente, mas porque esse golpe já está dado, ele está dado por outras tecnologias. São outras formas de controlar e de regular. Né? Ele não precisa censurar a nossa opinião, porque ele nos transformou em Cassandra. Sabe a Cassandra da mitologia grega? Porque assim, a gente diz, vai ter golpe, ele não dá golpe. A gente diz, vai acontecer não sei o que, ele não faz. A gente está de tal modo descreditado que não vale nem a pena nos censurar, porque ele já abonou a possibilidade de que enunciemos a verdade, ou qualquer verdade. Né? Então, as tecnologias de regulação da nossa liberdade de expressão, etc., elas são outras. Elas não precisam atender à lógica de 64. Só que a gente fica nessa ânsia, quase um gozo por 64, esperando esse golpe. E isso vai fazendo com que a gente reaja o tempo inteiro, né? E aí gosto de lembrar do Deleuze, né? Quando ele fala do Bartleby, né? Ele diz, o escriturário, ele diz assim, Bartleby, que é o texto do Herman Melville, tem um personagem chamado Bartleby, né? O Bartleby, o chefe dele chega um dia no trabalho e diz assim, Bartleby, faça um ofício para mim. Bartleby diz, eu prefiro não. Aí ele diz, Bartleby, então pega ali o papel ofício que eu faço. O Bartleby diz, eu prefiro não. E aí o chefe diz, Bartleby, você está demitido. O Bartleby diz, eu prefiro não. Né? E aí o Deleuze falou assim, acho que às vezes a gente precisa olhar para algumas coisas e dizer, né, eu prefiro não. Né? Assim, a identidade ou economia, eu prefiro não, porque esse par não é o positivo. Né? E eu acho que assim, Bolsonaro vai dar golpe ou não vai dar golpe? Eu prefiro não, porque a discussão não é o golpe que ele nos dá, é o 7 de setembro que ele nos rouba. Sabe? Os sentidos da violência são outros. Só que nós, nessa dor generalizada que a gente sente, como tudo dói ao mesmo tempo, a gente não sabe a que dor prestar atenção. Exatamente. Berenice, exatamente. O Bruno está nos avisando de que o nosso tempo está quase encerrando. A gente já está indo para o final. Eu acho que seria um texto a 8 mãos agora para pensar o que foi ontem, né? O que a gente está nesse atropelo, que a gente não elabora luto, a gente não tem como... Nós estamos em plena pandemia, inclusive a gente nem comentou o que está acontecendo, né? Quer dizer, tá aí, nós estamos ainda na época pandêmica, nós estamos interditados de chorar pelas pessoas que nós amamos, né? Por que isso? O cara, ele rouba como a cena, né? E como quase que fosse um prestidigitador, produz realidade, e a gente fica assim, pô, amanhã como é que vai? Vamos para a rua? Aí a grande discussão da esquerda era, vamos para a rua ou não vamos? Não, que eu acho que é importante, estou dizendo que não é importante, mas assim, como que valeria a pena pensar com maior acuidade o que aconteceu ontem nesse país, né? Então, caminhando para o final, gente, agradecer do fundo do meu coração essa possibilidade dessa horinha com vocês, essa pausa, né? É uma pausa no fim do mundo, né, Helena? De certa forma que a gente deu aqui agora. Então, é isso. Com isso, eu acho que nós podemos encerrar esse lançamento. O livro vai estar à venda no Amazon, no estante virtual, então, pela página da editora, tá? Berenice, só te dizer que você cita, né, lá aquele rito verbal do povo sauri, que ao dar uma notícia de morte diz, não é a você a quem eu conto a solidão. Me parece que também, pensando com esse rito, né,
não é a nós que você escreve a solidão do mundo neste momento. Mas estamos aqui, você não está só, estamos todos e todos juntos. Estamos mesmo, viu? Isso aí é como a Helena faz, é a minha família. Alguns produzem isso, né? Alguns produzem isso, né? Alguns produzem amor. Nós somos Gente, quem está nos assistindo, eu vi um tanto de estudante aqui, de Vânia, Amanda. Muitas mensagens aí de parabéns pela live, pelas pessoas, pelas falas, pela composição. Leusa, Cibele, Eudivânia, estava muita gente aí. Tá todo mundo. A minha filha, Bárbara, está aqui também. Obrigada, filhinha, pela presença. Tchau, Bárbara, gente. Também tem um livrão aí, hein? Vai lá na 247, que a gente quer você lá. Beijo, Bárbara. Delícia. Isso mesmo.